Olá, jovem! Eu sou Gabs Ferreira e esse é o Carreira Sem Fronteiras. Tudo pronto para a aventura de hoje? Nesse episódio a gente vai até Dubai para conversar com a Mirella Pina. A Mirella é comissária de bordo da Fly Emirates, uma das maiores companhias aéreas do mundo. A Mirella contou pra gente muitas coisas interessantes sobre como é trabalhar dentro de um avião, tendo que lidar com várias pessoas de nacionalidades diferentes, às vezes por mais de 14 horas. A rotina dela é bem diferente do que a gente está acostumado. Não existe feriado, Natal e nem Ano Novo. Em contrapartida, tem várias outras coisas legais que ela contou pra gente. Como é viver em Dubai? O que tem de bacana pra fazer lá? Eu não sabia, mas em Dubai tem lindas praias, mas que só dá pra ir no inverno, já que às vezes as temperaturas chegam a 60 graus no verão. Tem curiosidade sobre como é viver nessa cidade? Hora de descobrir. E pra gente bater esse papo, estamos aqui com o nosso amigo viajante poliglota, Fabrício Carraro. E aí, Fabrício, já passou um calor lá no deserto de Dubai? Cara, nunca, mas eu tô bem animado pra essa conversa aqui com uma comissária de bordo. É uma coisa que muita gente tem curiosidade de saber como que é. Eu também tô bem curioso. E aí, Mirella, tudo bem? Seja bem-vinda. Tudo bem. Bom, Mirella, eu te conheço há bastante tempo, né, na verdade, mas eu sempre fiquei impressionado, né, que você seguiu esse sonho aí de se tornar comissária de bordo. E como que você foi parar em Dubai, na verdade? Como foi esse processo todo? Bom, eu tava morando em Paris por alguns meses e acabei me acostumando a morar fora. Voltei pro Brasil, tentei voltar pra minha carreira porque eu sou formada em engenharia, mas a situação do Brasil não tava muito boa na época que eu voltei. Então eu encontrei uma amiga que estava fazendo um curso de comissária de bordo e isso era um sonho meu de criança e nunca pensei em realmente seguir essa carreira até que minha amiga começou a me contar sobre o curso que ela estava fazendo. E aí algumas semanas depois teve uma entrevista em São Paulo, porque a Emirates é uma das poucas companhias que faz entrevista em São Paulo, e eu falei, por que não tentar, né? E eu acabei passando e vim parar aqui. Foi tudo muito rápido. A entrevista tem alguns processos, né? Então são várias etapas de entrevista, mas foi tudo muito rápido, assim. Quando eu vi, eu já tava morando em Dubai e já fazem 2 anos já que eu tô aqui. E você pode contar pra gente um pouco melhor como que foi esse processo de entrevistas, quantas foram, o que eles pedem, o que eles requerem que a pessoa já tenha ou já saiba, algo assim, ou você pode ir na cara e na coragem, qualquer pessoa só chegar lá? Depende muito de empresa para empresa. Algumas empresas, elas querem uma experiência prévia na área. A Emirates, ela tem muito um padrão próprio, assim, de trabalho, então ela não se incomoda que você não tenha experiência. Eles até preferem, muitas vezes, porque eles querem te moldar da forma dele. A única coisa que você tem que ter é mais de 21 anos, inglês fluente e alcançar 2,20 metros de altura. O que parece estranho, mas depois que você está dentro do avião trabalhando, você percebe o porquê. Porque eu tenho 1,60, eu alcanço 2,20, assim, meio que no limite, e muitas vezes no avião isso me atrapalha para algumas tarefas, assim. Eu faço, mas se eu fosse mais alta seria mais simples. Então eu percebo que se fosse alguém menor do que eu, teria essa limitação. Então, assim, são requisitos básicos que eles pedem, e aí, a partir daí, são 4 entrevistas que eles fazem ao todo. Você vai ter um primeiro processo, que é o Open Day, que é mais uma entrega de currículo, algumas atividades em grupo, e tem algumas vezes eles fazem uma prova básica de inglês no primeiro dia, dependendo do nível das pessoas que estão lá. A segunda fase é um Assessment Day, onde eles vão fazer uma prova um pouco mais avançada de inglês, e as atividades em grupo são um pouco mais desenvolvidas, assim. Você tem sempre pessoas trabalhando junto com você, os coordenadores trabalhando em cada grupo, e você tem pessoas de fora analisando as atividades. É como se fosse uma dinâmica de grupos, assim? É uma dinâmica de grupos. Algumas são muito simples e muito conhecidas, e muitas são muito relacionadas com a área. Então você tem algumas atividades, por exemplo, simplesmente ler uma revista em inglês, para eles fazerem
fazerem uma análise do seu inglês. Mas muitas dinâmicas simples de liderança e algumas mais relacionadas com situações de bordo, mas sempre voltadas para a parte de como você se põe no grupo, como mesmo parte de liderança, como é um trabalho onde você precisa formar uma equipe muito íntegra, assim, porque a gente muda de equipe todos os dias. Cada voo que a gente faz com uma equipe diferente. Então você tem que se relacionar com as pessoas em volta de você, mesmo sem conhecê-la. E eles não querem ninguém agindo como líder 100%. Eles querem sempre alguém que seja um líder, mas não se pondo como mais importante ou liderando os outros num 100%. Eles querem sempre aquele balanço do mais pessoal. Que tenha tipo uma proatividade, mas que também saiba trabalhar em grupo, mais ou menos. Sim, porque muitas pessoas elas se colocam muito como líderes e aí você percebe que elas já são excluídas. Então você percebe que depois, quando você está trabalhando, é tudo muito dividido e mesmo os líderes, eles têm que estar ali no meio, pondo a mão na massa e trabalhando junto. Então quem tem muito na cabeça, eu sou o líder da equipe, acaba interferindo muito no processo. Então são muitas atividades, dura o dia inteiro, o Open Day e o Assessment Day. A partir daí, se você passa, você vai para uma entrevista final, que é uma entrevista individual com alguém da empresa que vai até o Brasil. Então, são perguntas mais relacionadas ao seu currículo e experiências de vida. Eles querem saber como você lida e lidaria com outras culturas, o porquê você está escolhendo essa empresa. Então, são perguntas mais direcionadas a você, ao seu currículo e sua experiência. E o quarto processo, se você passa na entrevista final, eles vão enviar o seu currículo para a empresa e dentro da empresa, o seu currículo e as suas fotos, porque é obrigatório você enviar fotos de rosto e de corpo inteiro. O seu currículo vai ser analisado em 14 setores da empresa e aí esse é o processo que geralmente leva um pouquinho mais de tempo e aí você recebe a sua aprovação final. A partir da aprovação final, você tem mais 2 meses de processo, que aí são muitos exames médicos, envio de muitos documentos, aí a partir daí também eles vão continuar analisando tudo que você está enviando, os seus relatórios médicos, todos os exames que eles pedem para fazer, e aí esse processo leva em torno de 2 meses, a partir do momento que você recebe a chamada, a ligação, que eles chamam de Golden Call, que é de aprovação, até você realmente vir para Dubai, geralmente é um processo de 2 meses. Mirela, como é que foi pra você ficar o tempo inteiro voando, né? Você já estava acostumada a voar o tempo todo? Isso foi tranquilo pra você? No começo, você sente mais, o corpo reclama um pouco, seu relógio biológico fica bem bagunçado, mas depois você acostuma. Ou não, você tem muitas pessoas que acabam desistindo da carreira porque o corpo não consegue se acostumar com essa mudança de fuso e essas noites mal dormidas. Isso vai de pessoa para pessoa. São poucas pessoas que não conseguem realmente, assim, não conseguem se adaptar ao ponto de terem que abandonar a carreira, mas acontece. Eu tenho uma amiga que acabou saindo por isso. Mas para isso é mais uma questão de ou você consegue dormir quando tem que dormir, é ter que dormir às 2 horas da tarde para acordar às 6 e fazer um voo a noite inteira, ou então algumas pessoas acostumam a não dormir. Então assim, eu não consigo dormir à tarde de jeito nenhum, mas eu consigo passar a noite inteira trabalhando sem problema nenhum e dormir só no dia seguinte. Então você encontra as suas formas, né? Entendi. Mas o avião em si pra você não é um problema, porque eu particularmente tenho um probleminha com o avião, eu não gosto muito não. Eu acho que eu ia ficar meio... até me acostumar a estar o tempo todo trabalhando dentro do avião, pra vocês foi tranquilo? Eu sempre gostei de viajar de avião, eu nunca tive muito problema, eu nunca tive medo, mas eu percebi que depois que você começa a trabalhar, você esquece até que você tá dentro do avião. Porque a gente tá o tempo todo andando pra um lado e pro outro e você sente como se estivesse dentro de um escritório. Você só lembra que você tá dentro do avião se você tem alguma turbulência, mas fora isso, você acaba esquecendo. Esse fator desaparece. O que pra mim, por exemplo, as pessoas falam, mas é muito cansativo fazer um voo muito longo. Eu, quando vou pro Brasil daqui, são voos de 14 horas e meia, 15 horas. Eu fico muito mais cansada quando eu vou pro Brasil
como passageira do que quando eu vou trabalhando. Então, assim, eu fico menos cansada trabalhando 15 horas do que ficar sentada no mesmo lugar, na mesma posição por 15 horas. Sim, faz sentido isso aí. Eu tenho um voo no sábado agora pro Brasil de 11 horas, eu também já não tô nem um pouco contente com isso. Vou passar exatamente por isso. Mas você falou aí que vocês fazem voos, né, de noite e tudo mais, voos intercontinentais. Você, quando você entra na empresa, ou onde você tá agora, depois de 2 anos já morando aí, tem alguma diferença nos voos que você vai fazer? Por exemplo, no começo você só faz voos mais perto, mais locais, e depois passa a ser maiores, ou tanto faz? Isso acontece em algumas empresas, mas a Emirates, ela tem uma das coisas que ela mais apresenta como uma das vantagens da companhia são ter comissários do mundo inteiro e comissários novos. E então, assim, é assim que você entra, você pode no primeiro dia pegar um voo, assim como eu tive 2 voos de teste, que são voos observatórios, só que você vai para o avião só para observar e se ambientar no avião. Você acaba trabalhando um pouco, mas não são voos que você está oficialmente trabalhando. E o meu primeiro voo que eu operei foi um voo de Dubai para Sydney, que são 14 horas. Então, a partir do momento que você tá dentro, você tá dentro. Você já faz parte da equipe e eles já esperam que você esteja já preparado, porque o treinamento que eles dão em solo são 2 meses, então você já tá preparado, teoricamente, para tudo que pode aparecer pela frente. Então, lógico que vai ter um pouco de ambientação, de localização de equipamento e se acostumar com a rotina, mas a partir do primeiro voo, você já é parte da equipe, então, a partir do começo, você já tem todos os países já na sua lista. E você tem como colocar alguma coisa preferencial? Por exemplo, eu prefiro viajar para a Europa, ou para a Ásia, ou para a Oceania, ou eles te colocam e você tem que ir onde eles mandarem? Todo mês, antes de receber a escala, a gente pode colocar como 5 prioridades de lugares que nós gostaríamos de ir. Então, você pode escolher tanto um continente, ou escolher o país, ou escolher até um voo específico que você queira fazer por horário, que você vai chegar no destino, ou por N motivos. E você pode escolher também dias que você quer ter dias livres. Todo mês você muda a sua prioridade. Então, a prioridade vai de 1 a 7, de em que lugar de prioridade você tem para receber esses voos ou não. Não é comum você receber desses 5 mais do que 2 voos que você solicitou. Quando eu entrei na companhia, a companhia estava com 25 mil comissários. Então, é meio complicado eles atenderem à vontade de todo mundo. Daí, eles mandam a escala para você e você pode trocar 3 voos por mês. Lógico que dentro de muitas legalidades, então o que eu tava fazendo agora antes de começar a falar com vocês era exatamente tentar trocar o meu voo do Natal. Então, assim, você pode tentar trocar com pessoas que têm algum voo que te agrade mais. E aí, assim, a partir do momento que está dentro de todas as legalidades de horário, fuso e dias livres, horas trabalhadas, a pessoa pode ou não aceitar essa troca de voo, se for benefício para ela ou não. Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник». E agora, mais uma vez, estamos aqui para o nosso Momento Viajante Poliglota com o Fabrício Carraro. Fabrício, o que você tem de legal para contar pra gente aí sobre Dubai? Cara, eu nunca fui para os Emirados Árabes, nunca fui para Dubai. Tenho amigos lá, inclusive a Mirella, mas eu tenho outros amigos trabalhando lá. Eu sei que eles têm leite de camelo, que é um quitute, que você vai na rua assim, a gente pega um mate ou algo desse tipo, ou uma água de coco, ou eles pegam leite de camelo, mas não sei se é coisa para turista só, ou se é uma coisa que eles tomam mesmo. E tem a língua árabe, né, que é uma língua completamente diferente, muito difícil. Uma curiosidade é que existem vários árabes. Existe um árabe meio que padrão, que é o árabe do Corão, né, a Bíblia deles, mas ninguém fala isso, na verdade. É o que aparece nas notícias ou no jornal, mas no dia a dia, cada país tem o seu dialeto de árabe. Então, por exemplo, um cara do Marrocos vai falando o árabe do Marrocos, ele vai pra Dubai falando isso, os caras de Dubai não vão entender ele. E ele provavelmente, talvez, não entenda os caras de Dubai também. Então, eu tentei estudar árabe por uma época e foi um dos motivos que eu desisti, porque são tantos dialetos diferentes que é difícil você ter material pra aprender dialeto, e mesmo que você aprender o dialeto, você só vai poder falar com as pessoas daquele país específico, ou talvez algum país mais perto ali da região, porque no geral eles não vão se entender tão bem assim. Fiquei curioso com leite de camelo. E Mirella,
hoje você mora em Dubai e assim, você escolhe os voos, né? Escolhe não, né? Pelo que você falou, tem um limite até onde você pode escolher e trocar, mas você sempre vai e volta pra Dubai. Sim, Tem que ir e voltar. todo mundo é em Dubai. Algumas companhias do mundo, elas têm outras bases, mas a Emirates, ela só tem base em Dubai. Entendi. E como que é viver em Dubai? Essa rotina sua de estar sempre viajando, você tem tempo pra ficar em casa, pra dar uma descansada, ou é sempre corrido? Sim, a gente tem tempo de ficar em casa, não é uma rotina normal, então você percebe que a maioria das pessoas que estão em volta de você e que você acaba criando laços maiores são pessoas dentro da empresa, porque são pessoas que conseguem entender essa rotina. Os meus amigos de fora, eles sempre me chamavam, vamos sair hoje? Eu tô trabalhando, vamos sair hoje? Eu tô trabalhando. Então eles nunca sabiam quando eu ia estar aqui ou não. E aí começa a virar, você aparece quando dá e as pessoas não contam mais de que você esteja em terra pra te chamar. Mas dá pra ficar aqui bastante tempo até. A gente passa assim, a gente tem pelo menos 8 folgas ao mês. E quando nós temos voos longos, por exemplo, voos de mais de 10 horas, nós temos pelo menos 2 dias antes e 2 dias depois livres. Entendi. E o que tem de legal pra fazer em Dubai? Tem muita coisa para muitos gostos. Para quem gosta de acampar e não falta deserto aqui. Para quem gosta de praia, tem muita praia. Para as pessoas que sempre perguntam, sim, pode usar biquíni na praia, porque sempre vem a pergunta, né? Mas você pode usar biquíni na praia? Sim, você pode usar biquíni na praia, pode ir pra praia, como se fosse uma praia normal. Só não tem praia de nudismo aqui, mas... Tá tudo bem. Poxa, que pena. Então eu não quero mais. Então Desisto. não quero mais Desisto. também, é. Dubai é uma cidade onde 85%, pelo menos, esses eram os últimos dados quando eu vi, 85% da população não é de Dubai. Então você tem pessoas do mundo inteiro morando aqui. O que é muito estranho que você sai de Dubai, você pega o carro 1 hora e você vai para Abu Dhabi, que é aqui do lado, e a situação já é completamente diferente. A religião fala muito mais alto e as restrições falam muito mais altos em Abu Dhabi do que em Dubai. Para quem gosta de fazer compras, tem muito shopping, a cada esquina tem um shopping aqui. Dá para fazer safari no deserto, tem muitos parques de diversões, parque aquático, dá pra passear na cidade velha, dá pra comprar ouro, tem muito ouro aqui. Camelo, tem camelo também? Tem muito camelo, não é assim que você vê na rua o tempo todo, mas dependendo de onde você vai, você vê camelo. E eles usam o camelo também como atração turística, né? Então, se você vai para as praias mais movimentadas e as praias mais ricas, você geralmente tem um camelo no canto para os turistas poderem tirar foto. Você chegou a tomar o leite de camelo? Tomei. Como é que é isso? É doce e é muito gorduroso. Eu vou falar que eu só tive coragem de tomar o do mercado, que vende no supermercado como leite normal também, mas eu não tive coragem de tomar o leite de camelo fresco, porque se falaram que assim, se você não tá preparado, não desce. Vamos falar sobre dinheiro. Quando você trabalhava aqui no Brasil, eu não sei como era a questão da sua qualidade de vida, da sua questão salarial, né? Não quero que você fale seu salário, claro, mas como que é o salário que você ganha aí hoje para a qualidade de vida que você tem vivendo em Dubai? Quando eu trabalhava no Brasil, eu trabalhava como engenheira e eu morava ainda com a minha mãe, então eu não pagava aluguel. Eu tinha uma qualidade de vida boa, mas morando aqui em Dubai, o meu salário, ele é bem mais alto do que aquilo que eu tinha como engenheira sênior no Brasil. E a empresa, ela paga acomodação e paga transporte pra gente, não para todos os lugares, mas pelo menos ida e volta de trabalho, e a gente tem esses ônibus disponíveis para uso durante o dia. Então, praticamente, o valor que eu recebo aqui, que é muito bom, é um salário mais alto do que de um engenheiro sênior no Brasil, eu pago praticamente alimentação. E fora que quando nós fazemos os voos, nós temos um valor que eles entregam pra gente na moeda local, que ele seria para alimentação quando a gente tá fora do país. Então, eu não preciso me preocupar também em valor de alimentação quando eu tô viajando, porque a empresa paga isso também. Então, eu só preciso pagar a alimentação quando eu tô em Dubai e algumas outras coisas, como, por exemplo, internet no apartamento ou celular, isso a gente que tem que pagar. Então, assim, dá pra juntar muito dinheiro, mas tem que ser muito consciente. Dubai é uma cidade
muito cara. Tem muita coisa pra comprar e lugares pra gastar, né? Muitos lugares pra gastar. Especialmente se você bebe, é que eu não bebo, então eu não tenho esse gasto, mas se você vai pra qualquer lugar, um drink numa festa custa 80, 90 reais. Nossa. Uau. No mínimo. Então, as pessoas, se elas bebem 4, 5 drinks, elas já vão pra 400, 500 numa noite. Caramba. Então, tranquilamente você consegue gastar o salário todo aqui. Eu vejo muita gente gastando o salário todo aqui. Então, vai. Em álcool, praticamente, né? É. E o salário você recebe em que, Mirella? É dólar? Nós recebemos em dirham. O dirham é a moeda dos Emirados Árabes e o valor dela é 1 para 1 com o real. Oscila alguns poucos centavos, mas é praticamente 1 para 1, assim. Então é como se a gente recebesse em reais. E eu já ouvi algumas pessoas falando isso, acho que deve ser mais preconceito e uma visão errada, mas eu já vi gente falando assim, esse pessoal que trabalha em avião, comissário, piloto, ganha bem, mas não tem vida, porque só tem que ficar voando e não consegue aproveitar o dinheiro. Dá pra aproveitar, porque a gente tem dias de folga. Claro que não são todas as pessoas que conseguem aproveitar. Eu tenho uma amiga que depois de cada voo que ela faz, ela fica tão cansada que ela dorme 12, 14 horas direto. Então, assim, vai de cada pessoa. Tem um amigo que dorme 5, 6 horas à noite e ele tá ótimo pro dia seguinte. Então, ele consegue, mesmo que ele tenha voos, ele consegue sair, ele consegue aproveitar bastante. Acho que é um estilo de vida, né? Vai do seu Vai de cada um, né? Eu não sou muito de sair. Eu gostava de sair quando eu tava no Brasil. As festas de Dubai não me atraem, então eu acabo não saindo muito. Mas, sim, se você quer sair, dá muito bem pra você sair vários dias. É só você se adaptar e se organizar com a sua escala de sono. Fora isso, porque não tem muito o que fazer em Dubai também. Então a maioria das pessoas chega do voo, passa o dia inteiro dormindo e aí à noite vai pra festa. Meio relacionado ainda a isso, como é que seria com pessoas casadas, por exemplo, né? De ficar tanto tempo fora de casa? Você tem contato com pessoas, assim, que tem uma relação, que moram junto, por exemplo? O meu namorado, ele também trabalha na companhia. Nós moramos no mesmo prédio, isso facilita muito. Então a nossa vida seria praticamente como se a vida de casados, assim, por morar no mesmo prédio. Assim, a gente não se vê muito, mas dá pra gente se ver, assim. Por semana a gente se vê uns 2 dias por semana. Como um namoro, que a pessoa se vê no final de semana, assim, por exemplo, né? Mais ou menos. A gente só tem o problema de que a gente normalmente tá muito cansado. E as nossas escalas têm sido muito diferentes, então isso dificulta um pouco. Algumas empresas do Brasil, elas têm uma facilidade que elas têm o que elas chamam de escala casada, que é exatamente para casais que trabalham na empresa. Então você tem os mesmos voos ou praticamente os mesmos voos nas mesmas datas para facilitar para o casal. Isso não existe aqui, mas a gente tenta dar um jeito, a gente passa um dia e meio junto, um tá chegando do voo meio com sono, o outro tem que dormir cedo para se preparar para o voo, mas a gente sempre dá um jeito, assim, de passar um tempo junto. Quanto a casais com filhos, eu sempre ouço de que é muito mais fácil para filhos que nasceram nessa vida do que adaptar as crianças a uma vida assim, porque a minha amiga, ela tem um bebê e ela falou que desde pequenininho ele acostumou de que quando ela tá pondo o uniforme é porque ela tá indo embora e ele vai ter que aceitar, não dá pra... Ela não pode ficar 1 hora com ele chorando no colo cada vez que ela vai pra um voo, então ele acostumou que ela tá indo trabalhar, ela volta daqui 3 dias, 4 dias, 2 dias, mas as pessoas que têm filhos, geralmente elas tentam trocar voos longos por voos mais curtos, exatamente pra ficar mais tempo em Dubai, pra poder aproveitar um pouco mais a família. Acho que no fim das contas as pessoas acabam se adaptando mesmo, né? Porque tem as profissões que fogem um pouco do horário tradicional, né? Pessoas trabalham em hospital, restaurante e avião, não tem como, né? A sua rotina vai ter que ser diferente, você vai ter que se adaptar, né? Sim. Eu tinha muitos amigos que no primeiro ano e até no segundo ano eles me perguntavam, mas e aí, você vai passar o Natal aonde? Eu falava, não, gente, Natal pra mim não existe, eu não tenho feriado, não tenho dia santo, não tem nada. Então assim, Natal, Ano Novo, aniversário, não importa, se você tiver que estar trabalhando, vai ter que estar trabalhando. É lógico que a gente tenta, assim, a maioria das pessoas tentam trocar pra pegar o voo, igual eu fiz no ano passado, eu fiz o voo no Natal, eu fiz pra São Paulo, então eu consegui ver minha família no Natal. E é isso, a gente vai tentando driblar desse jeito.
Quais que você acha que são as maiores vantagens e desvantagens de Dubai em relação à sua vida no Brasil? Segurança. Dubai é uma cidade muito segura. Eu, às vezes, saio, assim, e 3, 4 horas da manhã eu ando sozinha na rua, ou, sabe, vai de um lugar pra outro. Isso não tem problema nenhum. Isso é uma boa vantagem. Os salários aqui, normalmente, são muito bons. Então, a oferta de trabalho aqui é muito boa. Não sempre, não é assim. Já vi muita gente vindo pra cá e não conseguindo trabalho nenhum e tendo que ir embora. Mas não é difícil como em outros países do mundo. A crise chegou aqui muito depois, né? Então, assim, a partir do ano passado que começou a ter taxas no país, então a gente tem 5% só de taxa em si de produto, e isso nem existia antes. Então, assim, a partir do ano retrasado, ano passado, que a crise começou a afetar um pouquinho mais o comércio, mas fora isso, é um país que ainda tá muito estável, assim. A economia é muito estável, os salários são estáveis, a qualidade de vida é muito boa, e contras... Calor, talvez? Calor. Calor. Não só o calor, mas ar-condicionado. Eu tenho muito problema com ar-condicionado, então eu fico doente várias vezes, assim, não muito doente, mas assim, de perder a voz, de ficar com tosse, por causa de ar-condicionado, porque ar-condicionado 24 horas, mesmo no inverno. A gente tá no inverno agora e tá 25, 30 graus. Então, assim, o calor é uma das coisas. E no verão é 50 graus. Verão é 50 graus. Eu não consigo nem imaginar como é um calor desse. Então, assim, é se adaptar para algumas outras coisas. A questão dos costumes deles é um pouco difícil para algumas pessoas se adaptarem. A questão do álcool, se você é uma pessoa que está acostumada a beber mais, ou então, assim, você acaba sofrendo um pouco mais aqui. A gente não tem tanto trânsito aqui como, por exemplo, São Paulo, quando eu estava aí, mas os trânsitos são muito ruins também quando tem, e as pessoas dirigem muito mal aqui, porque a gente tem pessoas do mundo inteiro dirigindo em formas completamente diferentes, então, assim, é bem ruim dirigir aqui. Eu falo que depois que você acostuma a dirigir aqui, você dirige em qualquer lugar. Você dirige aí? Eu dirijo. Eu comecei a dirigir no ano passado. Eu fiquei postergando isso, mas aí chegou uma hora que já não dava mais. Eu moro muito no meio do deserto, assim. Então, pra chegar em qualquer lugar da minha casa são 25 quilômetros, pelo menos. Caraca. Eu acabava gastando muito com táxi e eu acabei tirando carta. Não tive paciência. Pra tirar carta aqui é um absurdo de caro, mas eu optei por tirar a carta no fim e... É em inglês o processo, eu espero. É, todo em inglês. Imagina fazer em árabe. O processo é todo em inglês. As escolas e tudo são todas de árabes. Então, assim, você vai estar lidando diretamente com os árabes, mas o processo é todo em inglês, né? Porque o inglês, ele também é a língua oficial do país, né? Então, é difícil encontrar alguém aqui que não fale inglês. É muito raro. Mas acho que é mais isso. É alguns costumes que são muito diferentes. O calor, a distância de todo mundo, né? A distância da família. É morar num país onde não é muito via de acesso para países onde brasileiros geralmente vão, porque assim, a maioria dos meus amigos e família, quando eles vão viajar, eles vão normalmente ou para os Estados Unidos ou vão para Europa, alguma coisa assim. Então nunca é passagem para eles vir me visitar, a não ser alguns poucos amigos quando estão indo assim para Austrália ou para... Tem uma amiga que foi para Tailândia há pouco tempo, aí pode até ser, mas fora isso, assim, você acaba ficando meio isolado, assim. Okay, Houston, we've had a problem here. Houston, we've had a problem. Oh, no! Bom, Mirella, mas agora é a hora do perrengue, que é aquela hora que eu quero que você conte algumas gafes ou histórias engraçadas que aconteceram com você. Nesses voos, pode ser, ou na cidade mesmo, né? A gente ouve bastante história de gente que pegou gente fazendo sexo no banheiro do avião. Já aconteceu alguma coisa com você engraçada? Olha, de muito engraçado, acho que não. Assim, sempre tem umas perguntas que os passageiros fazem que a gente dá bastante risada, mas gafes muito grandes, assim, eu nunca tive. Eu já tive passageiros pedindo, assim, pra ir pra sacada do avião pra poder fumar. Nossa. Já tive passageiros tirando a porta do banheiro fora, porque eles não sabiam como abrir, e aí acabaram arrancando a porta fora.
Eu vejo muito meu pai fazendo umas coisas dessas, sabe? A gente tem que colocar a porta de novo no lugar. Mas, assim, de coisas gafes muito grandes, acho que nunca aconteceram comigo. Acho que ainda não aconteceram comigo. Eu vou aproveitar pra contar uma que aconteceu comigo, na verdade, num avião. Uma vez que eu tava indo pro Brasil, que eu tava indo de Air Europa, que se vocês não conhecem, ela é de Madrid, se não me engano, né? Espanhola. Sim. É como se fosse a Ibéria, mais ou menos parecido. E é um avião bem fuleiro que eu peguei. Eles não tinham nem televisãozinha individual, era aquelas televisões no meio do corredor, como se fosse um ônibus com asa mesmo. E isso pra um voo de 11 horas até o Brasil não é muito bom. E aí sentou do meu lado uma senhora e na minha frente 2 homens, assim, e um deles já chegou tomando uma garrafa de uísque, né? Porque é proibido, eu acho, né? Essa que você compra no free shop. Me corrija aí, Mirella, mas eu acho que você não pode abrir dentro do avião, né? É proibido. E ele abriu e começou a tomar na garrafa, assim mesmo, uísque, e tomando. Começou a falar um monte de merda pro cara do lado dele, com a gente atrás, assim, a gente tava só rindo, né? Eu e a mulher do meu lado. E aí uma hora ele foi no banheiro, a gente comentando entre si, né? Eu, o homem e a mulher. Nossa, que cara é esse, né? Cara estranho, não tá bêbado já, não sei o quê. E aí a gente ouve uma comoção vindo do fundo do avião. A gente, o que foi, né? Olha pra trás, o cara tá voltando pro lugar dele, só que por algum motivo ele decidiu que ele era uma minhoca. Então ele tava voltando fazendo uma cobrinha, assim, a serpentinha. E ele voltou fazendo serpentinha até o lugar dele, sentou e continuou como se nada tivesse acontecido. Caramba. Eu vou falar que gente bêbada no avião acontece todo voo, quase todo voo, assim. Por isso que é proibido beber o álcool direto da garrafa, porque a gente se comunica entre a gente o número de bebidas que a gente já levou pra cada passageiro, pra gente ter um controle, assim, de quanto a pessoa tá bebendo e quanto ela não tá bebendo. Então, assim, se a pessoa tá bebendo da própria garrafa, a gente não tem esse controle. Entendi. Isso. E gente dando em cima rola também? Sim, muitas vezes. E a gente tem uma política muito grande de como se portar nessas situações. Mas eu já tive em um voo, já tive um passageiro já que eu tava passando e ele decidiu que, como prova de amizade, ele ia me dar um tapa na bunda, assim. Que beleza. Tipo, mas ele falou depois pro meu chefe, quando a polícia chegou, porque o meu chefe chamou a polícia por assédio, ele falou assim que ele só tava tentando ser amigável. Gente, que legal. Isso tava no solo ainda? Foi antes de decolar? Não, foi antes de pousar. Eu tava passando e ele já tava, assim, bem alterado. Porque por mais que a gente controle, a absorção do corpo, do álcool, quando você tá num avião pressurizado, é completamente diferente. Então, chega a ser, assim, 50% mais forte a reação que o seu corpo vai ter ao álcool. E as pessoas não têm essa noção. Então, elas acabam bebendo aquilo que elas beberiam no solo, no avião. E aí, ele só achou que ele tava sendo muito amigável e, tipo, me dando um apoio, assim, positivo, assim, ó. Vai lá, continua que você tá indo bem. Vai lá, campeão. Tô te incentivando no seu trabalho, né? Um feedback positivo. É o joinha, né? Ele achou que era um joinha. Ele achou que era uma forma bacana, assim, de me dar um apoio moral. Eu não tenho história engraçada de avião. Eu tenho um pouco de medo de avião, então minha história engraçada é que eu fico triste no avião. As pessoas devem achar engraçado você no avião. Talvez. Nossa. Inclusive, as pessoas, elas costumam falar pra você, olha, eu tô com medo. Já aconteceu? Já. Segura minha mão. Já aconteceu. De segura minha mão, não, mas foi quase isso. Eu tinha uma moça que eu percebi que ela não tava muito bem, a gente ainda tava preparando pra decolar, e eu fui conversar com ela, porque durante o embarque a gente fica muito atento, assim, em tudo que tá acontecendo, porque a gente não quer que nada de errado aconteça depois que a gente já decolou, né? Depois que já não tem mais o que fazer. Então a gente fica muito atento a tudo que tá acontecendo em volta. Por isso que os comissários, eles ficam andando no meio do avião e ficam no meio do avião durante o embarque. Porque se tem alguém que tá doente ou alguém com alguma coisa meio suspeita e tudo, a gente tá de olho em tudo. E ela tava muito estranha, assim, eu fui conversar com ela e ela me falou que ela tinha terror de voar e que ela não conseguiu os assentos junto com o namorado dela. E ele tava completamente na outra ponta do avião, assim. Então a gente fez de tudo, o voo tava completamente lotado, mas a gente fez de tudo e conseguiu colocar os dois juntos, assim, porque ela já tava, assim, suando frio e passando mal. Então, assim, muitas vezes eles vêm e conversam, eles falam, eu morro de medo, então eu vou tomar um remédio pra dormir, então não precisa me acordar pra comer nem nada, eu vou dormir a maior parte do voo. Então isso a gente tem bastante, assim, pessoas que vêm e conversam. Eu acho que é a melhor coisa, né? Porque aí a gente pode ajudar nas formas que a gente conhece. E, por falar em histórias engraçadas, eu lembrei de uma. Eu peguei um voo uma vez do Marrocos de volta
volta para Dubai, que o ar-condicionado estava quebrado e o avião já estava em solo há muitas horas. A gente entrou no avião, já estava, sei lá, uns 40 graus dentro do avião e a gente teve que fazer o embarque e tudo sem ar-condicionado. O ar-condicionado só funcionou depois que a gente decolou, né? Nossa. Porque o motor que alimenta o ar-condicionado quando o avião tá em solo é um motor extra que fica na cauda do avião, que chama APU. Então, ele não estava funcionando e eles não tinham o externo que eles geralmente têm no aeroporto, eles não tinham nesse dia. Então, os passageiros, eles embarcaram e tava assim, uma sauna dentro do avião. Os comissários já estavam suando, a maquiagem escorrendo, o pessoal passando mal, todo mundo suando. E foi assim, por 1 hora durante o embarque, as pessoas assim, reclamando e se abanando com qualquer coisa que elas encontravam na frente, e a gente se abanando, porque a gente já tava assim, sem maquiagem, de tanto lenço que a gente já tinha usado. Então assim, não foi muito bonito esse dia, quando as pessoas falam que é uma profissão glamurosa, tem muitas coisas que não são glamourosas. Muita coisa que a gente limpa que não é glamuroso. Bom, Mirella, então, muito obrigado aí pela sua participação, por contar um pouquinho aí da sua história da vida aí de comissária de bordo, e toma cuidado pra não cair da varanda lá, hein? Pode deixar. E, Mirella, você quer compartilhar alguma rede social sua? Eu uso muito o Instagram e o Facebook mesmo, então pode me procurar, é Mirella Padiali Pina, vocês vão me encontrar lá. Eu acho que eu tenho vinculado no meu Facebook, vocês me encontram também no Instagram, porque eu tenho várias postagens vinculadas, então pode me seguir lá. E se tiver alguma dúvida ou alguma dica que precisar, pode me contatar também, que eu posso dar uma ajuda. Maravilha. Então na próxima, uma passagem na primeira classe de graça. Opa! Essa pra mim também, porque Meu sonho. tá difícil. Bom, pessoal, por hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado e muito obrigado pela sua audiência. E entre no nosso grupo no Facebook, o Carreiras Sem Fronteiras, para você ter mais dicas sobre empregos, mercado de trabalho no exterior, tecnologias e também sobre a língua inglesa e talvez outros idiomas que você também precisa no mercado lá fora. E não deixe de conhecer a Lura Língua para você reforçar o seu inglês e dar aquela força, tanto no seu currículo quanto na sua vida profissional, bem como a Mirella falou que é importantíssimo, é essencial para quem quer trabalhar nessa área fora do país. Então vai lá em aluralingua.com.br e comece a estudar inglês com a gente hoje mesmo. Além também, é claro, como sempre, a alura.com.br, que tem mais de 700 cursos de tecnologia nas áreas de programação, marketing, design, business. Tem cursos de liderança com habilidades que a Mirella também citou durante o programa. Com certeza vai ter o curso pra você. Então, pessoal, até a próxima quarta-feira com uma nova aventura de um novo país. Tchau, tchau. Este podcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.